Então, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu estou gravando aqui do norte do estado, tive que fazer uma viagem, isso atrasou um pouquinho o processo de gravação, mas vou colocar e dar sequência àquilo que a gente conversou e a gente tentar fazer também um vídeo um pouco mais breve. E a gente dá continuidade àquilo que a gente vinha conversando sobre a análise do processo de formação do capitalismo, né? O que eu acho importante a gente sempre ter em vista que todo processo econômico, ou todo modo de produção, melhor dizendo, ele é, de modo geral, produto de relações sociais que se desenvolvem no tempo, ou seja, toda a formação de um determinado modo de produção, de organização da produção, de reprodução da própria sobrevivência, da sociedade, dos grupos humanos, dos grupos sociais, né, eles se dão num processo histórico. Isso permite a gente dizer, por mais que às vezes a gente ache ou pense que um determinado modo de organização da produção, uma determinada configuração histórica pareça que nunca irá se transformar, a história demonstra justamente o contrário, que esses processos produtivos, esses padrões, melhor dizendo, produtivos, ou esses diversos modos de produção que existiram, eles são datados historicamente e detêm uma historicidade, né? Eles não são desligados de um processo histórico de desenvolvimento, e quando a gente está analisando um determinado momento desse processo, né? Desse processo que se dá ao longo do tempo. E hoje a gente vai analisar alguns aspectos, sobretudo no contexto de formação do capitalismo, dando continuidade àquilo que a gente trabalhou na aula passada, no sentido de também perceber o seu desenvolvimento histórico, muito vinculado também à experiência da Inglaterra. É importante também ressaltar que o desenvolvimento do capitalismo ele aconteceu de diferentes maneiras em diversas regiões do mundo, mas é importante a gente identificar que o capitalismo ele hoje é um fenômeno econômico, social dominante no mundo, né? Ele é o principal modelo de organização da produção e das relações sociais e econômicas vigentes no mundo contemporâneo, e analisar o capitalismo é uma maneira, é uma forma de compreensão da nossa sociedade, das relações sociais que estão presentes na nossa sociedade. Mas é importante registrar, e por isso que a gente vai fazer esse esforço aqui hoje, de que o capitalismo ele tem uma história, ele tem uma trajetória histórica, ele não é algo que é natural, que está vinculado a uma exigência da natureza, e ele é produto de um processo de transformação das relações sociais que culminaram no capitalismo. Então, primeiro, a gente precisa ter em mente que um modo de produção ele é também um padrão produtivo que define uma maneira de organização da produção, ou seja, numa maneira que a sociedade divide o trabalho, organiza os processos produtivos e, por sua vez, uma forma na qual essa mesma sociedade, nesse determinado contexto histórico, estabelece as relações de trabalho. Então, por um lado, é a organização do próprio processo produtivo, por outro lado, é as relações de trabalho que interagem, que, vamos dizer assim, estão entre esse processo produtivo, né? Então, o capitalismo, marcadamente, ele tem mudanças que foram significativas, né? Na forma de produzir, de estabelecer as relações de produção, né? E por isso permitiu a identificação dos analistas, dos pensadores, o reconhecimento de que algo diferente estava acontecendo, que existia um outro padrão, um fenômeno histórico do ponto de vista econômico distinto do que existia anteriormente, né? Uma das marcas muito importantes que demonstram o advento de uma nova época que foi o capitalismo, é a mecanização da produção, a substituição do trabalho humano pelo trabalho das máquinas através da introdução de novas tecnologias, simbolizado principalmente pela introdução e a banalização no uso do processo produtivo da máquina a vapor, né? Então a gente tem a introdução da máquina a vapor como um elemento
renovação, de alteração do padrão produtivo, aumentando os índices de produtividade, substituindo o trabalho humano e marcando um novo estágio, no qual a máquina, a mecanização, era uma das características, né? Mas antes disso, eu acho que a gente precisa considerar um aspecto que eu acho que é importante. Inevitavelmente, eu vou retomar isso no final, inevitavelmente o capitalismo ou o capital, ele se dá numa relação de dependência com a exploração ou naquilo que o Marx definiria como mais-valia, obtenção de mais-valia. Eu vou explicar isso também em outro momento, porque talvez venha a tornar a argumentação, a discussão mais complexa, mas ela inevitavelmente precisa extrair lucro ou mais-valia, um excedente, melhor dizendo, não necessariamente lucro, um excedente do trabalho. Então, mesmo tendo a introdução, a mecanização, a substituição por máquinas, o aumento dos índices de produtividade, o capital, que a máquina constitui parte do capital, assim como a fábrica, isso eu falei na aula passada, a terra, o conjunto de fatores que dão condições objetivas para a produção, chamado de modo de produção, né? Ou os meios de produção, dentro do modo de produção, que é o capital, ele sempre depende de algum nível de extração de mais-valia, de excedente do trabalho, no caso do capitalismo, do trabalhador, né, da classe trabalhadora. Então, a gente tem a introdução das novas tecnologias, é uma marca importante do ponto de vista da inovação que o capitalismo como modo de produção ele apresenta, mas por sua vez o capitalismo ele só foi bem sucedido, e com isso eu não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor, só estou falando bem sucedido no sentido mesmo de resultado, dele se efetivar, dele se afirmar, porque por um outro lado teve uma série de fatores que contribuíram simultaneamente para a introdução de novos instrumentos, de novas formas de organizar a produção, simultaneamente tiveram transformações que possibilitaram a constituição de novas relações de trabalho e, sobretudo, a formação de uma nova classe conhecida, definidas por Marx como proletários, conforme eu disse na aula anterior, aqueles que têm como posse somente os seus filhos. Isso é uma palavra latina, né? Prole vem de filhos, né? Então, proletários, donos dos seus próprios filhos, a formação de uma classe que era dependente da venda da sua força de trabalho. Para tentar organizar, talvez eu esteja misturando um pouco as coisas, mas a gente tem, nesse processo, as marcas da formação do capitalismo ou da vitória, né, da concretização do capitalismo na Revolução Industrial, a mecanização da produção. Mas, previamente a isso, conforme Marx dizia no livro Capital, a pretensa acumulação primitiva se deu com um processo que se inicia já no final do século XV, de expropriação dos camponeses e de mercantilização das terras no campo. Esses dois movimentos prévios, por isso acumulação primitiva, permitiram um processo de acumulação de capital, de enriquecimento, de concentração dos meios de produção nas mãos da burguesia e, por sua vez, a formação de uma camada social na qual Marx definiu como classe trabalhadora também, ou proletários, que só tinham como forma de sobrevivência a venda da sua força de trabalho. Porque os meios de produção desses camponeses, dessas pessoas que foram expulsas da terra desde o final do século XIV, e isso vai perdurando até a Revolução Industrial, no século XVIII, né? Então, desde o século XIV, tem um longo processo de expropriação desses camponeses, ou seja, esses camponeses começam a ser expulsos da terra por consequência da venda das terras que eram usadas por esses camponeses. Eram terras dos comuns, né? Terras de uso comum para a produção. Esses camponeses foram sendo desligados, expropriados, ou seja, perdendo a propriedade, expropriados das suas terras. Essas terras cada vez mais foram submetidas a relações mercantis de compra e venda, e para esses camponeses a única forma de sobrevivência era vender a sua força de trabalho e, na maioria dos casos, também se transferirem para as cidades.
A gente tem, então, por um lado, esse processo prévio, e durante a Revolução Industrial, que é de fato o momento de consolidação do capitalismo, que tem a marca da introdução da máquina a vapor e de novas tecnologias, o que permite também é um baixo custo dessa força de trabalho, porque tem uma camada, um grupo social empobrecido que depende da sua sobrevivência, vender a sua força de trabalho para essa burguesia, né? O trabalho, e o Marx define isso quando ele analisa o capitalismo, foi um dos pensadores que melhor analisou o capitalismo na sua fase inicial e no seu processo de formação. Ele define que no capitalismo o trabalho vira uma mercadoria como qualquer outra. Por que ele está dizendo que o trabalho vira uma mercadoria como qualquer outra? Porque, não sei se vocês já repararam, a possibilidade de ganho do trabalhador, ou da classe trabalhadora no geral, do ganho salarial mesmo, depende muito do nível de procura, de demanda de emprego da força de trabalho. Então, se tem muito desempregado, o medo de perder o emprego pressiona o trabalhador a aceitar uma condição salarial que às vezes não seria condizente nem para a sua sobrevivência. Por sua vez, quando a gente tem uma tendência de crescimento econômico e a demanda de trabalho é grande, as possibilidades da classe trabalhadora melhorarem os seus salários porque a demanda é maior por força de trabalho também são maiores. Então isso significa que o trabalho ele oscila e se transforma numa mercadoria. Por quê? Porque o Marx diz que o preço, isso é uma lei geral, né, da economia, o Adam Smith também já discutia isso. A oscilação do preço no mercado se define por uma dinâmica de oferta e procura. Quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto menor a oferta e maior a procura, maior o preço. Então, essa dinâmica também, essa lei econômica também submeteu a força de trabalho e as relações de trabalho e transformou, por sua vez, o trabalho em mercadoria. Só foi possível também para o capitalismo e para os burgueses, para os donos do capital, os capitalistas, né, investirem em tecnologia. Isso também é importante, porque cada vez mais o fator tecnológico virou um fator de barateamento dos custos, de redução dos custos, de aumento da produtividade e, por sua vez, aumento das possibilidades competitivas. Uma das marcas do capitalismo é a formação de um mercado competitivo permanentemente, como construção social, como dimensão social. A gente vê muito na televisão, né? Porque o mercado achou isso, porque o mercado achou aquilo. Eu não vou entrar no mérito disso hoje, mas o importante é que a gente saiba que o mercado é a esfera onde se estabelece essa competição, essa interação econômica entre os capitalistas. E é ali no mercado, tanto é que o trabalho virou uma mercadoria, que o trabalho ele se submete à lógica do mercado de trabalho. Às vezes tem umas quedas de luz aqui, porque a luz está com um pouco de defeito. Mas o trabalho ele se torna também uma mercadoria e o trabalho participa do processo de custo de produção. Então, é porque, às vezes, eu já ouvi isso em alguns momentos, no período contemporâneo, no debate político, inclusive contemporâneo, que a gente não pode, por exemplo, se por um lado entrar em nenhum tipo de proselitismo, de discurso político, não é o meu papel, mas a gente não pode também desconsiderar que o processo de formação do capitalismo se deu na maximização da exploração da força de trabalho. A situação da classe trabalhadora e o trabalho sempre se constituiu como um custo de produção. Então, para que o capitalismo desse certo, e o capitalismo numa esfera de competição, o dono do capital, a burguesia, ela precisava que o trabalho constituísse um valor possivelmente pequeno para que permitisse a competitividade. Tanto é que nas disputas e no debate político, muitas vezes, o trabalho ou o salário mínimo é considerado por alguns políticos que defendem determinados interesses como um problema, porque o salário é muito alto, o salário tem que estar sempre condizente, se é um cálculo econômico vigente no mundo atual, ele tem que estar em alguma medida condizente, mediado com os índices de lucratividade desejados pela burguesia. Então, existe sempre uma dinâmica de tensão entre os interesses de ganhos dos trabalhadores, daqueles que produzem, com os interesses de lucros, de uma dinâmica de conflito com os interesses de lucros daqueles que são donos
é do capital. Embora isso politicamente não seja automático, mas na estrutura do funcionamento da economia, isso de fato é uma marca. Existe um conflito sempre entre o lucro e o salário. Eu estou fazendo uma simplificação porque eu acho que é necessária, tá, galera? Mas isso é uma questão que, pelo menos em tese, deveria ser debatido com na verdade, mais complexo. Mas na intenção, né, de simplificar, de tornar mais simples, eu estou apresentando dessa maneira. Então, a força de trabalho era um custo de produção e só foi possível o capitalismo ser bem sucedido porque existia uma grande oferta de força de trabalho. Com isso, a gente tinha um processo, uma realidade da classe trabalhadora no processo de formação do capitalismo de pauperização e miséria. Tem um livro de um pensador, também parceiro do Marx, chamado Friedrich Engels, a situação da classe operária na Inglaterra, que ele retrata uma situação de muita miséria, de muita pobreza. Então, a tônica da realidade da classe trabalhadora no início e no processo de formação era uma realidade de pobreza, de degradação, de desconstrução da vida, do modo de vida que essa classe trabalhadora detinha na condição ainda de camponês. É importante sempre frisar, tem o Edward Thompson, um historiador, ele estuda também, tem um livro chamado A Formação da Classe Operária na Inglaterra. Ele faz uma frase que eu acho que é brilhante, assim, para a gente perceber. É importante a gente saber que, eu estou fazendo a frase dele, tá? Ou a ideia, não é com exatidão. É importante a gente saber que a classe trabalhadora ou os camponeses não saíram alegremente do campo e foram para as fábricas. Esse processo ele se deu de maneira compulsória, violenta, com a expropriação das terras, com a mercantilização das terras que esses camponeses usavam, com a ida desses camponeses na condição de miséria para as cidades e a tentativa desesperada de sobrevivência. Isso trouxe uma série de impasses, uma série de conflitos e uma série de problemas sociais que ao longo do tempo, da sociologia, da história, foram debatidos e os homens, no seu tempo, também foram refletindo sobre essas questões. A realidade concreta é que esse processo ele se deu de uma maneira dolorosa, ele não foi um processo em que as pessoas foram felizes e contentes do campo para as cidades. Elas se viram obrigadas como forma e meio de sobreviverem. Então, a realidade da classe trabalhadora, um outro livro também que é importante, e tem até um filme musical que a gente pode também analisar um pouco a situação de pobreza da classe trabalhadora, é aquele filme e livro do Victor Hugo, Os Miseráveis. O filme é inspirado na obra de um escritor, de um filósofo literato chamado Victor Hugo, né? Ele escreve também a situação dos trabalhadores na França. Então, a formação do capitalismo, por um lado, obteve grandes benefícios do nível de valor ou de desvalorização do trabalho, porque o trabalho acaba sendo um fator de custo na produção. Quanto mais se paga ao trabalhador, isso impacta no desejo de lucro que o capitalista detém em relação à mercadoria, na margem de lucro dele, interfere na margem de lucro. Então, uma das coisas também que a gente precisa entender é que se essa situação da classe trabalhadora era ruim e o capitalismo teve todos esses fatores prévios que contribuíram para a sua consolidação, o Estado também teve um papel importante. Durante a formação da classe trabalhadora, é somente no século XX que em grande parte dos países os trabalhadores começam a ter direitos trabalhistas, direitos à reivindicação e de organização. O Estado produziu uma ampla quantidade de leis que beneficiavam e protegiam os interesses do capitalistas. Inclusive, na Inglaterra, criaram leis que condenavam à morte qualquer tipo de reivindicação dos trabalhadores. Então, isso se deu de uma maneira violenta, isso se deu de uma forma em que permitisse condições favoráveis para a acumulação de capital a partir do lucro e da extração do mais valor ou dos excedentes de riqueza provenientes do trabalho. Eu não estou com isso, reafirmo, fazendo nenhum tipo de discurso político, eu estou fazendo uma análise histórica sobre o processo de formação do capitalismo. Claro que posicionado, claro que entendendo o sentido do processo de formação, mas não estou fazendo nenhuma propaganda contra ou a favor em relação a isso. Então, a relação, e isso a gente precisa sempre considerar, que a relação no capitalismo, e isso eu acho que é importante a gente, já caminhando para encerrar,
é uma relação de interdependência entre capital e trabalho no capitalismo. O capitalismo, como fenômeno social e econômico, sempre dependeu de algum nível de extração de excedente que é resultado do trabalho. Não existe valorização, não existe acumulação sem trabalho. O trabalho é um fator-chave. Com esta ambiguidade, né? Ele oferece alguns elementos de contradição para aqueles que desejam lucrar. Então, a relação que estabelece com aqueles que trabalham sempre vai ser uma relação complexa, impregnada de alguma tensão, mas, por sua vez, o processo de acumulação desses que têm condições de acumular, que são os detentores dos meios de produção, precisam inevitavelmente e estruturalmente do trabalho. Mesmo hoje, isso é um debate que a gente vai fazer mais à frente, mesmo hoje, quando a gente pensa sobre as mudanças do padrão produtivo no mundo contemporâneo, através da informatização, das tecnologias da informação, da mecanização, da robótica, continuam fazendo uma série de alterações que utilizam o trabalho humano como fator de acumulação e expropriação desses excedentes e acumulação para os donos do capital. Novamente, eu só estou fazendo uma discussão analítica sobre isso. Então, é no capitalismo, e para encerrar, que a gente tem, com o advento do capitalismo como padrão produtivo e modo de produção, o advento e o surgimento de uma nova classe social, o proletariado, aqueles que têm somente como força de trabalho a venda da sua energia, da sua força de trabalho como meio de sobrevivência a partir de uma relação de trabalho assalariada. Então, o capitalismo ele se conforma como modo de produção, como lógica de organização do modo e das relações de produção, construindo também na sua estrutura, na sua lógica, uma nova classe social conhecida como classe trabalhadora. Pessoal, qualquer dúvida é só colocar, eu vou estar passando uma tarefa ali e postando para vocês, e qualquer coisa é só fazer o comentário e a gente vai conversando, tá? É sempre difícil, reafirmo, fazer essas edições sem necessariamente ter tempo para editar os vídeos, por isso que às vezes fica um pouco a dicção prejudicada, mas eu acho que é a melhor maneira de transmitir e fazer o diálogo com vocês e detalhar algumas informações. Tá? Um grande abraço, espero que todos estejam bem, espero que a gente se reencontre brevemente. Um grande abraço.